pessoal, o tema de nossa aula hoje é o Conselho Tutelar, aspectos relevantes. Nesta aula, iremos tratar sobre algumas particularidades do Conselho Tutelar. Nós costumamos dizer que o Conselho Tutelar é um órgão sui generis. Por quê? Porque não há nenhum outro órgão parecido com o Conselho Tutelar, com as mesmas funções ou atribuições. Por isso, frequentemente, o Conselho Tutelar ele é confundido com órgãos da Justiça, com os órgãos do próprio poder público municipal e até com a polícia, né? Por que isso acontece? Normalmente, o Conselho Tutelar, muitas vezes ele é confundido com um órgão da administração pública. Por quê? Porque ele exerce funções de caráter administrativo, mas ele não é um órgão do Poder Executivo, ele é um órgão autônomo. Ele está vinculado ao Poder Executivo porque é o Poder Executivo que o mantém a sua estrutura de apoio e de funcionamento, mas ele não é um órgão do Poder Executivo, é um órgão autônomo, né? E por isso muitas vezes ele é confundido com um órgão da Prefeitura, né? O Conselho Tutelar também é confundido muitas vezes com o órgão da assistência social. Por quê? Porque invariavelmente ele atende as camadas mais empobrecidas da população, aquelas camadas desassistidas pelas políticas públicas. Mas ele não é um órgão da assistência social. Até por isso, né, nós frequentemente tomamos conhecimento, muitas vezes, de pessoas que se dirigem ao Conselho Tutelar em busca de uma cesta básica, de um medicamento, de um colchão, enfim, itens básicos de assistência social, né? Mas, frisando bem, o Conselho Tutelar não é um órgão da assistência social. Também é confundido muitas vezes com o órgão da Justiça. Isso acontece por quê? Porque, apesar de suas determinações possuírem um peso de lei, o Conselho Tutelar não é um órgão da Justiça. Ele é um órgão não jurisdicional, porque ele não pode exercer o papel e nem as funções do Poder Judiciário na apreciação de conflitos e no julgamento de interesses, né? Ele não tem poder para fazer cumprir as suas decisões e muito menos de punir quem as infrinja. E, por último, o Conselho Tutelar também muitas vezes é confundido com a polícia, né? Confundido com o órgão da segurança pública. Isso acontece por quê? Porque o Conselho Tutelar, né, por força de suas atribuições legais, ele é responsável por atender crianças autoras de ato infracional, né? Crianças, no caso aí, né, pessoas de 0 a 12 anos incompleto, conforme estabelece o Estatuto, né? E o Conselho Tutelar é o órgão que atende crianças em situação do cometimento de ato infracional, né? Mas lembrando que o Conselho Tutelar não é órgão da segurança pública, não exerce papel de polícia, não atua na contenção e nem na repressão dos casos. Bom, gente, de onde vem o custeio para funcionamento do Conselho Tutelar, né? Quem tem que manter o funcionamento do Conselho Tutelar é o Poder Público Municipal, né? Os recursos para a manutenção do Conselho Tutelar devem estar previstos na Lei Orçamentária Anual do Município, que é a famosa LOA, né? E o artigo 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz, em seu parágrafo único, diz o quê? Né? Que constará da lei municipal e do Distrito Federal a previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, bem como a sua remuneração e a sua formação continuada também. Bom, do espaço físico, onde o Conselho Tutelar precisa funcionar?
né? Segundo a resolução 170 de 2014 do CONANDA, que por sinal, toda vez que nós falarmos de resolução, a gente gostaria de deixar claro que a gente vai estar sempre se reportando à resolução 170 do CONANDA, tá? Ela é a base de toda a nossa aula hoje. A resolução 170 do CONANDA, né, no seu artigo 17, ela fala que o Conselho Tutelar tem que funcionar num local de fácil acesso, inclusive um local que seja atendido por transporte público, senão as pessoas não têm como chegar, né? E nesse espaço deve haver minimamente, primeiro, placa indicativa, né, para localização, para identificação do Conselho Tutelar, recepção, sala para atendimento dos casos, sala para serviços administrativos e também uma sala reservada para os conselhos tutelares, para que esses possam fazer reuniões internas e externas, se reunir com outros órgãos, as reuniões de colegiado que nós vamos ver mais adiante. Bom, em relação ao regimento interno, o que a resolução 170 do CONANDA nos fala sobre o regimento interno? Bom, que o Conselho Tutelar compete a ele a elaboração e aprovação do seu regimento interno. O que seria um regimento interno, né? O regimento interno nada mais é do que um documento que disciplina as normas de funcionamento daquele órgão. E, né, por uma questão de coerência, esse documento, esse regimento interno, ele tem que ser elaborado pelas pessoas que compõem aquele órgão, né? A resolução do CONANDA também fala que, uma vez elaborado o regimento interno, né, pelo próprio Conselho Tutelar, né, essa proposta de regimento deverá ser encaminhada ao Conselho de Direitos para apreciação e envio de propostas de alteração, caso entenda necessário. Após aprovado o regimento interno, né, ele deve ser publicado, afixado em local visível, na sede do Conselho e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Então, pessoal, veja bem, a ordem da elaboração do regimento interno é: Conselho Tutelar elabora, encaminha ao Conselho de Direitos para apreciação e envio de propostas, né? Volta para o Conselho Tutelar, né, que vai analisar, vai finalizar e aprovar em definitivo o regimento. Horário de funcionamento do Conselho Tutelar, né? De que horas até que horas tem que funcionar o Conselho Tutelar? Isso tem que estar estabelecido na lei municipal ou distrital, aquela lei que criou o Conselho Tutelar, né? Essa lei, como diz o artigo 134 do Estatuto, né, a lei municipal, ela vai dispor sobre o dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar. A resolução 170 do CONANDA, ela complementa dizendo que o Conselho Tutelar deve estar aberto ao público sem prejuízo do atendimento ininterrupto à população. Ou seja, gente, Conselho Tutelar não fecha para almoço. Tá? Se tem algum conselho que estiver fazendo essa prática, vamos rever essa prática, porque a resolução do CONANDA fala do atendimento ininterrupto à população, né? É para isso que nós temos 5 conselheiros, né? Para haver uma organização interna de tal forma que o conselho permaneça aberto ininterruptamente durante o seu horário de expediente. E da carga horária dos conselhos tutelares, né? A resolução do CONANDA fala que todos os conselheiros, todos os membros do conselho devem estar submetidos à mesma carga horária e aos mesmos períodos de plantão ou prontidão ou sobreaviso.
Agora, isso não quer dizer que não possa haver divisão de tarefas entre os conselheiros, né? Isso pode haver, né? Não há problema, é uma questão de organização interna, o conselho tem autonomia para isso, né? Agora, o que não pode haver é o prejuízo do caráter colegiado do órgão. Então, assim, a resolução é clara. Todos os membros têm a mesma carga horária, independente da sua função ali dentro, se for presidente, coordenador, secretário, não importa. Todos têm a mesma carga horária, né? Todos serão submetidos aos mesmos períodos de plantão ou prontidão. Nós falamos ainda há pouco do colegiado, né? Que o Conselho Tutelar é um órgão de caráter colegiado. Para a gente entender um pouquinho o que é o colegiado, vamos nos reportar à etimologia da palavra colégio, né? Colégio é uma palavra derivada do latim, né? Da palavra collegium, né? Deriva da palavra collegium, que significa reunir. Ou seja, né, colegiado é um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas com igual autoridade que se reúnem para decidir, né? Não existe, no colegiado, não existe a decisão somente de um membro, de uma única pessoa. As decisões são do grupo, é uma gestão compartilhada. E o Conselho Tutelar possui esse caráter colegiado, ou seja, as suas decisões não são tomadas de forma monocrática por uma só pessoa. Assim dispõe também a Resolução 170 do CONANDA, né? As medidas de caráter emergencial que o conselheiro tutelar venha a tomar durante os plantões ou prontidões deverão ser comunicadas no primeiro dia útil subsequente ao colegiado para ratificação ou retificação, entendendo que ratificação seria a confirmação da decisão tomada e retificação a alteração da decisão tomada. Bom, da articulação do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão, por natureza, né, articulador. Por quê? Porque para defender os direitos da criança e do adolescente, ele precisa, frequentemente, no seu dia a dia, articular ações para o cumprimento de suas atribuições, de modo a agilizar o atendimento junto aos órgãos governamentais e não governamentais encarregados da execução das políticas de atendimento à criança e ao adolescente, né? Isso tudo está previsto também na Resolução 170 do CONANDA. Então, da mesma forma que o Conselho Tutelar ele tem que articular ações junto à rede de atendimento à criança e ao adolescente, ele também articula ações junto ao sistema de garantia de direitos, né? Como, por exemplo, ao Ministério Público, ações junto ao Poder Judiciário, junto ao Conselho de Direitos, à Defensoria Pública, às polícias civil, militar, enfim, o Conselho Tutelar é um órgão que transita em todos os demais órgãos, né, considerando que ele é o garantidor dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele precisa se articular com todos esses órgãos. Nós falamos ainda há pouco que o Conselho Tutelar era um órgão autônomo, e de fato, né, isso já está posto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, no artigo 131, que criou o Conselho Tutelar, quando ele fala de um órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, né? Ou seja, o Conselho Tutelar, né, ele é um órgão que vai exercer exclusivamente as atribuições previstas no Estatuto, não podendo ser criadas novas atribuições por ato de quaisquer outras autoridades, né? Por exemplo, o Conselho Tutelar não pode, um exemplo, ir numa escola para revistar mochilas de adolescentes,
obrigar adolescente a tirar bonés, sabe, a desligar celulares, coisas do dia a dia. Então, assim, não é atribuição do Conselho Tutelar, isso não está previsto no Estatuto, e a resolução 170 do CONANDA, ela é muito clara quando ela diz que o Conselho vai exercer exclusivamente as atribuições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, não podendo ser criadas novas atribuições, né? A atuação do Conselho, ela deve estar sempre voltada para a solução efetiva dos casos, com o objetivo exatamente de desjudicializar, desburocratizar e agilizar o atendimento de crianças e adolescentes. É por isso que o Conselho Tutelar atua na esfera administrativa, porque entende-se que a celeridade que os casos que envolvem crianças e adolescentes requer, né? Por isso que o Conselho Tutelar tem autonomia, atuando na esfera administrativa com autonomia para dar celeridade aos casos e garantir os direitos, né? O Conselho Tutelar também não está subordinado ao Conselho de Direitos, como muitas vezes há essa dúvida e essa confusão. Muito pelo contrário, ele deve manter uma relação de parceria com o Conselho de Direitos, né? E não de subordinação. Do trânsito e do ingresso dos conselhos tutelares, né? A resolução 170 do CONANDA, em seu artigo 35, ela nos diz que, para o exercício das atribuições, o membro do Conselho Tutelar poderá ingressar e transitar livremente nos seguintes locais. Primeiro, nas salas de sessões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou seja, aonde acontecem as assembleias e as reuniões do Conselho Municipal dos Direitos, do CMDCA, né? Também poderá ingressar e transitar livremente nas salas e dependências das delegacias e demais órgãos da segurança pública, né? Exemplo, delegacias de polícia, delegacias de proteção à criança e ao adolescente, né? DML, IML, enfim, todos os órgãos da segurança pública. Também poderá ingressar livremente nas entidades de atendimento onde se encontrem crianças e adolescentes, por exemplo, nos serviços de acolhimento institucional, né? E ainda poderá ingressar e transitar livremente em qualquer recinto público ou privado no qual se encontrem crianças e adolescentes, ressalvada a garantia constitucional da inviolabilidade do município, prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Da função do Conselho Tutelar. A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, sendo vedado o exercício concomitantemente de qualquer outra atividade pública ou privada. Bom, esse artigo, né, 38 da resolução 170 do CONANDA, ele é bem claro quando ele fala, né, que o Conselho Tutelar é um órgão que exige dedicação exclusiva. E no artigo 39 da mesma resolução, fala o quê? Que a função de conselheiro tutelar, ela será remunerada conforme o disposto na legislação local, né? Aí a lei municipal é que vai definir o valor dessa remuneração. Essa remuneração também, né, a resolução fala que ela deve ser proporcional à relevância e à complexidade da atividade desenvolvida, né? Pensando até numa política de valorização do Conselho Tutelar enquanto órgão de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Dos deveres do Conselho Tutelar. Bom, a resolução 170, né, ela fala em seu artigo 40 que são deveres do Conselho Tutelar. Primeiro, manter uma conduta pública e particular
ilibada, ou seja, correta, íntegra, né? Conselheiro tutelar, né? Ele é uma autoridade no seu município. Ele zela pelo bem mais precioso, que são as crianças e adolescentes. E ao mesmo tempo em que ele é formador de opinião também. Então, precisa ter uma conduta pública e privada, ilibada, acima de qualquer suspeita. O Estatuto, ele fala como um dos requisitos para a candidatura a conselheiro tutelar, a idoneidade moral, né? Então, por aí a gente vê a importância dessa conduta ilibada. Bom, é também dever do Conselho Tutelar zelar pelo prestígio da instituição. Por quê? Porque o órgão Conselho Tutelar, ele foi encarregado pela sociedade de proteger as crianças e adolescentes, né? Quando um conselheiro tutelar mantém uma conduta em desacordo com a função de conselheiro tutelar, ele acaba maculando o prestígio da instituição, né? Por isso, ele também é responsável, as ações dele, né, acabam contribuindo pelo zelo no prestígio da instituição. Outro dever do Conselho Tutelar é fundamentar as suas decisões submetendo-as às deliberações do colegiado, ou seja, tudo que o conselheiro tutelar decidir, né, tem que ser fundamentado. Não pode ser baseado na hipótese, no achismo, nada disso. Ele tem que fundamentar as suas decisões, de preferência, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nas normativas técnicas aí da área da infância, adolescência, da assistência social, né? Mas ele precisa fundamentar suas decisões. Outro dever do Conselho Tutelar é obedecer os prazos que estão previstos no regimento interno, né? Ele não pode pegar um determinado caso e esquecer desse caso. Não, ele tem que cumprir os prazos para fazer as suas manifestações, para atuar. Outro dever do Conselho Tutelar é comparecer às sessões deliberativas tanto do órgão, né, do Conselho Tutelar, como do Conselho Municipal dos Direitos, né? É importante que ele compareça a essas sessões do Conselho Municipal também, né? Porque ele, enquanto órgão de atendimento, ele vai ter muita contribuição para dar nas reuniões do Conselho de Direitos, que é onde se pensam as políticas públicas para a criança e para o adolescente. Outro dever do Conselho Tutelar é desempenhar suas funções com zelo, presteza, dedicação. Bom, o Conselho Tutelar também tem o dever de se declarar suspeito ou impedido conforme a situação, né? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. O Conselho Tutelar também tem o dever de adotar nos limites das suas atribuições as medidas cabíveis diante de supostas irregularidades no atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias, né? Quando ele identificar uma situação dessa, ele tem o dever de adotar as medidas cabíveis, né? Para isso, ele consulta o Estatuto da Criança e do Adolescente e verifica qual é a medida a ser adotada. Também cabe ao Conselho Tutelar tratar todas as pessoas com urbanidade, né? O que é isso? Tratar com zelo, com educação, com cordialidade, com cortesia, né? Também é dever do Conselho Tutelar residir no município. Não só dever, mas é também um requisito para ser conselheiro tutelar, né? Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Também é dever do Conselho Tutelar prestar informações solicitadas pelas autoridades públicas e pessoas que tenham legítimo interesse, né, naquela situação, naquele caso envolvendo a criança e o adolescente. Cabe também ao Conselho Tutelar atender aos interessados a qualquer momento nos casos urgentes, né? Para isso, nós temos também o sistema de plantão ou prontidão do Conselho Tutelar, né? Bom, o Conselho Tutelar também tem alguns impedimentos, né? Nós falamos ainda há pouco que as situações onde ele deve se declarar, que em alguns momentos, em algumas situações, o Conselho Tutelar ele tem o dever de se declarar impedido, né? Ou suspeito. Bom, a Resolução 170 do CONANDA, no seu artigo 42, ela fala que o membro do Conselho Tutelar será declarado impedido de analisar um determinado caso quando, primeiro, a situação atendida envolver o cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta ou colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive. Então, só para entendermos melhor, né? O Conselho Tutelar estaria impedido de atender, além do cônjuge, do companheiro, os parentes em linha reta colateral, né? O que seria, por exemplo, linha reta colateral? Linha reta e colateral. Linha reta, os ascendentes e descendentes, né? Avô, pai, filho, neto, ou linha colateral, que seriam primos, tios, irmãos, e por afinidade, por exemplo, esposa do tio, né? Esposa esposo da tia, né? E por aí vai. O conselheiro tutelar também deve se declarar impedido quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer um dos interessados. Também deve se declarar impedido quando algum dos interessados for credor ou devedor do Conselho Tutelar e também de seu cônjuge, companheiro, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive. E por último, ele também deve se declarar impedido quando ele tiver algum tipo de interesse na solução do caso em favor de um dos interessados. O membro do Conselho Tutelar, ele também pode declarar suspeição por motivo de foro íntimo, né? Ele não precisa dizer qual é o motivo, né? Ele simplesmente se declara, né? Às vezes pode ser um caso de um vizinho que ele conhece o caso, que ele gosta muito e tal, que ele sente que se ele atuar naquele caso ele não vai ser imparcial. Então, nesses casos, ele pode se declarar suspeito e não atuar naquele caso. E o interessado, né, também poderá requerer ao colegiado do Conselho Tutelar o afastamento daquele membro que ele, interessado, considera impedido nas hipóteses do artigo. Das vedações. Bom, sem prejuízo do previsto na legislação municipal, né, é vedado aos membros do Conselho Tutelar. Vamos ver o que diz a Resolução 170. Primeiro, é vedado receber a qualquer título e sob qualquer pretexto vantagem pessoal de qualquer natureza. Então, você, conselheiro tutelar, não pode receber nada em troca do seu trabalho que não seja o seu salário, claro. Não pode receber nenhum tipo de vantagem pessoal.
não pode exercer outra atividade no horário de funcionamento do Conselho Tutelar. Por quê? Nós vimos isso lá atrás, quando falamos da dedicação exclusiva, né? Conselho Tutelar também não pode utilizar-se do Conselho Tutelar para propaganda e atividade político-partidária. Por exemplo, ele não pode distribuir santinhos, né, às pessoas atendidas, ele não pode fazer reunião política lá dentro do Conselho Tutelar em favor de um determinado candidato, né, nenhuma atividade político-partidária que envolva o Conselho Tutelar. Também é vedado ao Conselho Tutelar ausentar-se da sede do Conselho durante o horário de expediente, a não ser por necessidade do serviço, ou seja, foi fazer um atendimento de um caso, foi participar de uma reunião, aí ok, né? Agora, fora isso, eles têm que estar no Conselho Tutelar. Conselho tutelar também não pode, conselheiro tutelar, melhor dizendo, também não pode opor resistência injustificada ao andamento do serviço. É vedado ainda ao Conselho Tutelar delegar à pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desempenho de atribuição que é de sua responsabilidade. Por exemplo, ele pegar um colega seu, um conhecido, ainda que seja funcionário público, municipal, né, para fazer uma tarefa que é sua. Também não pode, ele não pode delegar isso a terceiros. Atividades do Conselho Tutelar, apenas o conselheiro tutelar é que pode exercê-la. Também é vedado ao Conselho Tutelar valer-se da função para tirar proveito próprio ou de outrem. Ou seja, por exemplo, o Conselho Tutelar não pode valer-se da função, por exemplo, para entrar em boates, em festas, em cinemas, a não ser que seja no exercício da função para fiscalizar. Mas usar a condição, a função de conselheiro tutelar para frequentar esses espaços é vedado. Também é vedado receber comissões, presentes, vantagens de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Por exemplo, não pode receber presentinhos, vantagens, né, ajudas, comissões, nada disso. Também é vedado ao conselheiro tutelar proceder de forma desidiosa, leia-se, preguiçosa. Tá? O conselheiro tutelar tem que atuar de forma animada, corajosa, né? Não é proibido o conselheiro tutelar preguiçoso. Também é vedado ao conselheiro tutelar exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com a função e com o horário de trabalho, né? Novamente reforçando a ideia melhor dizendo, a exigência da dedicação exclusiva. O Conselho Tutelar também é vedado exceder-se no exercício da função, abusando de suas atribuições específicas. O Conselho Tutelar é uma autoridade, mas não pode exercer abuso de autoridade. E, por fim, é vedado ao conselheiro tutelar deixar-se de submeter-se ao colegiado às suas decisões individuais referentes às medidas previstas no artigo 101, que são as medidas de proteção, e as medidas do artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são as medidas aplicadas aos pais ou responsáveis. Por fim, gostaríamos de frisar com vocês que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o apoio do Conselho Estadual, deverão estabelecer
em conjunto com o Conselho Tutelar, uma política de qualificação profissional permanente dos seus membros, voltada à correta identificação e atendimento das demandas inerentes ao órgão Conselho Tutelar. O Conselho Municipal, em conjunto com o Conselho Tutelar, deverá promover a ampla e permanente mobilização da sociedade acerca da importância e do papel do Conselho Tutelar. Lembrando que o Conselho Tutelar é o órgão de proteção aos direitos da criança e do adolescente. É o órgão encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, ou seja, é a porta de entrada para o sistema de garantia de direitos. Muito obrigada pela atenção, até logo.